Olá, eu sou a Juliana Lescano, PSMP de Biologia, da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Estou aqui para mais uma ATPC com o tema Semana de Educação Alimentar, Seletividade Alimentar e Poder da Escolha. Esse tema ele vem como uma orientação da SEDUC para que fosse trabalhado nas escolas com os estudantes a questão da alimentação saudável. Vou deixar aqui então uma frase de reflexão. Desde que a alimentação seja o seu remédio e o seu remédio seja a sua alimentação. Hipócrates. Então, alimentação. O que é? Alimentação, alguns podem dizer que é o ato de ingerir nutrientes ou energia. Mas será que é só isso? Então, nós podemos entender a alimentação como algo mais amplo. Tem a questão de, obviamente, ingerir nutrientes, mas como eles são ingeridos? Combinados de que maneira? E como são preparados esses alimentos? Como é que se come estes alimentos? E em qual sociedade? Em qual cultura? Então, a questão da alimentação, ela não passa apenas pelo aspecto biológico, mas ela também tem outros aspectos que devem ser levados em consideração quando se pensa na questão da alimentação saudável, principalmente. Então, o que é uma alimentação saudável? Segundo o Guia de Alimentação Brasileiro, ele é um direito humano básico, é uma prática alimentar adequada, tanto para o aspecto biológico quanto social do indivíduo. Ele tem como dever suprir as necessidades alimentares, isso pensando numa determinada cultura e nas dimensões de gênero, raça e etnia. Tem que ser acessível do ponto de vista físico e financeiro. Estar em harmonia tanto com a questão da quantidade e da qualidade. Ele precisa também atender a princípios de variedade, equilíbrio, moderação e prazer. E precisa estar baseado em práticas produtivas que são adequadas e sustentáveis. Na ausência de algum desses critérios, então ela deixa de ser uma alimentação saudável. Quais são os atributos que se espera de uma alimentação saudável? Então, eles têm que estar acessíveis fisicamente, precisa poder vê-lo, tocá-lo, levar para si, e financeiramente. Não adianta eu ir à feira, olhar um lindo peixe e não ter condições de comprá-lo. Sabor. O sabor tem que ser palatável, agradável para quem está consumindo. Precisa ser variado, uma variedade de tipos de alimentos. A cor. Ele precisa ter cores que indicam se eles estão aptos ou não ao consumo. Precisa haver harmonia entre os alimentos, porque existem alguns alimentos que, quando associados, eles acabam diminuindo a absorção de vitaminas do outro, então precisa ter essa questão harmônica também. E a segurança sanitária. Então, se o alimento ele foi manipulado e processado, levando em considerações todas as condutas sanitárias adequadas para garantir que esse alimento ele seja apto para o consumo, sem que ele seja um fator de contaminação ou intoxicação alimentar. E aí nós temos alguns grupos alimentares que vão compor essa alimentação saudável. Então, o feijão, então a gente vai além do feijão carioquinha, que é muito comum aqui em São Paulo, nós temos o feijão de corda, feijão verde, grão de bico, feijão preto. Então, são variedades de feijão que são ricos em ferro. Grãos, e aí vai entrar o milho, o trigo, o arroz, a lentilha, então eles vão entrar como variedades de grãos. Tubérculos, que vão ser batata, mandioca, cará, inhame. Verduras e legumes, então alho, cebola, tomate, repolho. As verduras que a gente conhece, então couve, almeirão, escarola, e assim por diante. Frutas, e o Brasil é rico tanto em verduras e legumes quanto em frutas.
pensando em frutas tropicais, banana, manga, melancia, pequi, açaí. Então, o Brasil tem uma grande variedade de frutas, além das que são exóticas, né, que nós produzimos no Brasil, mas elas não são da nossa flora. Então, os cítricos, como limão, laranja, eles foram inseridos no Brasil. Nozes e castanhas, então, noz, castanha, amêndoa, é um outro grupo alimentar. Queijo e leite e seus derivados. Carnes e ovos, aí tanto a carne vermelha quanto a carne branca. E água. Esses são os principais grupos alimentares. E a forma como eles são combinados, né, é que vai dar uma melhor saborização para o alimento, é uma maior harmonia na questão da absorção dos nutrientes que cada alimento individualmente fornece para o indivíduo. E aí, como que a gente escolhe quais os alimentos nós vamos consumir? Pode ser feito a partir do tipo de processamento que esses alimentos possuem. Então, o primeiro deles é um in natura, que são obtidos diretamente de sua origem. Então, os frutos, verduras, legumes, então são alimentos do peixe, que é só pescado. Então, são alimentos que não recebem um processamento, são consumidos basicamente da forma como eles são originados. Você tem os minimamente processados, então eles são aí já recebem um processo de limpeza, moagem, eles podem ser também a extração de óleos, então óleo de soja, de oliva, de canola, óleo de milho, e podem também ser conservados com adição de açúcar, sal ou fermentados. Então, eles são minimamente processados para o consumo. Os processados, então eles são fabricados, vão ter adição de sal e de açúcar. E os ultraprocessados. E aqui, além de eles terem adição desse sal, açúcar, eles vão ter também adição de aditivos, conservantes, vão passar por vários processos, né, no setor industrial e chegam para o consumo, né, já muito diferente daquilo da sua origem do alimento in natura. Uma brincadeira, mas é, por exemplo, nuggets. Uma coisa é o frango caipira que a gente tem lá, né, no quintal, principalmente em zonas rurais. Outra é um nugget que nem se parece com aquele frango. Eu lembro que meu irmão, quando ele percebeu que frango e nugget era a mesma coisa, ele ficou assim, "Ah, não sabia", ele ficou estarrecido. Então, a escolha dos alimentos, ela tem que passar pensando nessa questão dos processamentos. Então, uma alimentação saudável vai ser aquela em que há preferência por alimentos in natura, eles devem ser a base da alimentação, consumidos em maior quantidade do que os outros tipos. Depois, os alimentos processados, então, eles podem ser usados como temperos, devem ser usados em pequena quantidade. Depois, os processados, que vão ser as conservas, eles têm que ser usados de maneira limitada. E os ultraprocessados, que são os industrializados, eles devem ser evitados e usados, né, assim, em muitíssimo caso. Mas a escolha para uma alimentação saudável, ela deve passar principalmente pela questão dos alimentos in natura e os alimentos minimamente processados que vão agir como temperos e vão dar sabor e enfatizar o sabor desses alimentos in natura. O alimento como remédio. Então, alguns estudos, eles indicam que alguns alimentos, eles são de fato cientificamente comprovados como benéficos à saúde, e aí dentre esses grupos estão os feijões, os grãos, as frutas, as verduras, os legumes, as nozes e as castanhas. Alimentos que são tidos como maléficos, que causam dano à saúde,
principalmente consumidos por grandes períodos em excesso. Açúcar refinado, trigo refinado, a farinha de trigo, carnes vermelha, principalmente embutidos, e também os alimentos ultraprocessados. E alguns alimentos, eles fazem, dependendo do consumo, bem ou mal. Então, seriam os leites e os queijos, que devem ser consumidos de maneira com limites, porque para algumas pessoas, por exemplo, intolerantes à lactose, vai fazer um mal. Para outras, o uso contínuo pode agravar questões de asmas, rinite, sinusites. E a ausência totalmente desses alimentos pode condicionar algumas pessoas a osteoporose, deficiência de cálcio. A escolha dos alimentos também é importante passar por outras questões, como conseguir ver as informações nutricionais que aquele alimento está te fornecendo. Então, uma maneira interessante de poder fazer essa escolha é olhar as informações nutricionais que vêm nas embalagens dos alimentos. Então, a porção. Então, ele fala lá: porção é a quantidade média do alimento que deveria ser consumido por pessoas sadias em cada ocasião de consumo, com finalidade de promover uma alimentação saudável. Então, por exemplo, uma bolacha. Uma porção deveria de 170 gramas, uma unidade. Mais do que isso, já passou ali do saudável. Porcentagem de valores diários. Então, ele é um número percentual que indica quanto o produto em questão apresenta de energia para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Itens de declaração obrigatória. Então, os alimentos eles têm que ter nas suas embalagens quantos de cada componente do alimento tem, quanto o valor energético, né? Então, carboidrato, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibras alimentares, sódio e cálcio. Então, é uma informação obrigatória que os vendedores, né, os produtores precisam informar. E a lista de ingredientes. Ele informa quais são os ingredientes que compõem aquele produto em ordem decrescente, então de maior quantidade para o de menor quantidade. Então, um exemplo: leite reconstituído semi-desnatado, preparado de frutas vermelhas, com espessante, goma, corante natural, conservante de potássio, acidulante, fermento lácteo. Então, o que mais tem nesse produto é o leite reconstituído e o que menos tem vai ser o fermento lácteo. E também deve informar as questões das possíveis alergias, se contém glúten, se contém lactose, se contém resíduo de nozes, castanha, enfim, para que as pessoas possam consumir cientes, né, do que elas estão consumindo, para que elas possam fazer a escolha do seu alimento. E comer, o ato de comer, ele não passa só pela questão como de ingerir um alimento, mas ele também passa pela questão de como se come. Então, comer com regularidade e atenção. Então, já devem ter ouvido falar em alguns programas de televisão, onde um nutricionista, ele fala: comer é ideal que se sente à mesa, com a televisão desligada, sem celular ao lado, justamente para que as pessoas prestem atenção no que estão comendo, né? E não comam de maneira distraída, não vão se dar conta nem de quanto estão comendo. Comer em ambientes apropriados, então no local adequado, uma mesa, num local sem muito barulho, né, um local agradável, e comer com companhia. Então, comer com familiares ou com amigos, mas que comer em companhia, ele é um hábito muito mais saudável do que comer sozinho, porque sozinho, né, ele pode
né, a pessoa pode comer correndo, não prestar muita atenção, enfim, não tem a troca, a experiência. Então, tudo isso também faz com que seja uma alimentação saudável. E aí isso se dá o nome de comensalidade, o ato de comer. E aí agora vem algumas reflexões, já que o tema é sobre a escolha do que se come. Será que a gente realmente escolhe o que a gente come? Então, a gente precisa entender que a escolha alimentar, ela não está baseada apenas no indivíduo, mas existem muitos fatores que também vão influenciar na escolha do que se come. Natureza física, então, aquilo que está disponível naturalmente para determinada região. Então, no Brasil, nós temos a felicidade de ter uma flora que nos possibilita grande quantidade de frutas, verduras, legumes, grãos, mas a gente sabe que não são todos os países que têm isso e precisam importar. Então, essa questão da natureza física, ela também é um componente, um fator para determinar uma escolha. A questão econômica, se eu vou ter dinheiro para comprar determinado alimento. Então, aqui no exemplo, a cenoura, o quilo custando quase R$ 15. Então, será que todas as pessoas hoje no Brasil conseguem pagar R$ 15 na cenoura? A cenoura provavelmente deixou de ser um alimento que está na maioria das cestas básicas dos brasileiros. A questão política, então, aí vem os acordos comerciais, e aí no Brasil a gente tem a questão da carne, que boa parte da nossa carne é produzida para exportação e não para importação, não para, consumo interno. Então isso acaba aumentando o preço porque diminui a demanda. Então esses acordos econômicos e políticos entre países também acabam interferindo na escolha, né, dos cidadãos na hora de fazer a compra. A questão cultural, nós sabemos que cada região do país, ou às vezes cada estado, tem um acesso a determinados tipos de alimentos e a forma de fazer, o nome que se dá. Então, esses aspectos culturais também influenciam. Por exemplo, aqui em São Paulo nós comemos feijão carioquinha e no Rio de Janeiro, eu acho que quase a totalidade do país, come feijão preto. Então, já é um aspecto cultural. A questão da mandioca, ou macaxeira, o aipim, como isso está disponível em cada uma das regiões. No norte, eles comem açaí como se fosse uma comida salgada. Aqui no sul, para nós, no sul e sudeste, é como se fosse uma sobremesa. A gente coloca leite condensado, granola, banana, leitinho, já descaracterizou totalmente como se come no norte. A questão das farofas, então tudo isso tem um aspecto cultural também. E a questão social. Então, como que cada parte da sociedade consegue se alimentar? É uma escolha? Será que aquele aposentado que ganha um salário mínimo tem o mesmo poder de escolha do que um empresário, do que um agropecuarista, né, que tem um poder financeiro maior? Então, são todos fatores que vão influenciar na escolha do que a pessoa come. Então, nem sempre nós temos o total poder de escolha sobre o que comemos. Vou deixar um vídeo que ele vai passar pelas diferenças de café da manhã de diversos países, tanto na Europa quanto na América do Sul, na Índia e na África, os países, né, continentes. E é bem diferente, assim, a forma como cada um dos países tomam o seu café da manhã. Muitos são verdadeiros almoços para nós. É bem interessante ver esse aspecto cultural, físico, que fica, né, muito claro nesse vídeo. Na Índia, algumas pessoas comem grão de bico e curry de tomate no café da manhã. O acompanhamento geralmente é um puri, um pão achatado e frito. Ele parece um pastel.
É oco no meio e fica cheio de ar quando é aquecido. Alguns moradores da África do Sul comem putupap nessa refeição. Parece um mingau de aveia, mas é feito com milho e água. Esse prato pode ser consumido ao longo do dia, mas se você o fizer no café da manhã, terá como acompanhamento leite e açúcar. O café senegalês não tem nada a ver com o nosso. O pó que eles usam para preparar essa bebida tem grãos de café, de pimenta da Guiné e cravo da Índia. Ele é muito mais picante que o velho café com leite e fornece muito mais energia. No Marrocos, as pessoas preferem tomar chá de menta. Na refeição da manhã, elas pegam alguns pães achatados assados na hora e os organizam em camadas, passando geleia ou mel entre um e outro. Mas às vezes é possível encontrar esses pãezinhos recheados com legumes e até com carne. A sopa de grão de bico chamada de lablani é um prato tradicional na Tunísia para a manhã. Ela pode ser bastante apimentada graças a toda a cebola, cominho e ervas presentes nela. Você pode ganhar um ovo escalfado como acompanhamento, se tiver sorte. Na Nigéria e em alguns países vizinhos, as pessoas comem um tipo de acarajé no café da manhã. São bolinhos fritos de feijão fradinho, pimenta seca, cebola e pimenta vermelha fresca. Lá eles são chamados de akara, uma comida de rua bastante popular. O café da manhã coreano geralmente é bastante farto, composto por muitos banchans, que significam acompanhamentos. Tem o kimchi, uma espécie de repolho fermentado, rolinho de omelete, legumes marinados e jeon, um tipo de panqueca. Uau! No Japão, essa refeição equivale a um almoço ou jantar em outros países. Tem sopa, arroz, salmão e até legumes em conserva. Na Jamaica, as pessoas comem bacalhau e ackee no café da manhã. A ackee é uma fruta exótica, parecida com a lichia, com uma textura macia e cremosa. Sabia que ela é proibida nos Estados Unidos? É que as sementes são tóxicas, mas dá para comer a polpa tranquilo, desde que a fruta esteja totalmente madura. O desafio é saber diferenciar. Agora, acho que o sanduíche de café da manhã mais maluco do mundo vem da Holanda. Eles têm sanduíches com granulado de chocolate. Sim, pão com manteiga e granulados em cima. Hagelslag, como é chamado e significa chuva de granizo. São diversos sabores, como chocolate, baunilha e frutas. O desjejum alemão pode ser um pouco pesado se você está acostumado a comer poucas coisas após acordar. Estamos falando de pãozinho, queijos e carnes, e se preciso, 1 ou 2 ovos. E os alemães ainda tomam café para engolir todo esse banquete. Se você adora aveia, vá para a Finlândia. O café da manhã tradicional desse país maravilhoso é um mingau de aveia chamado puuro. Ele é servido com frutinhas frescas ou congeladas, açúcar e leite. Na Itália, esta certamente não é a principal refeição do dia. Em geral, seus habitantes podem pegar um cornetto, que é basicamente um croissant, talvez com recheio doce e um cappuccino. A propósito, os italianos costumam tomar cappuccino somente pela manhã. E se você pedir um latte na Itália, receberá um copo de leite, e não um café com muita espuma. O muesli é apreciado no mundo todo, mas principalmente na Suíça. Um muesli típico no café da manhã consiste em flocos de aveia, uvas passas, frutas secas, nozes, geralmente misturadas com iogurte. Na Suécia, as pessoas geralmente comem sanduíches chamados smorgas no café da manhã. É uma fatia de pão com manteiga e alguma cobertura. Pode ser de presunto, peixe ou queijo, com pepino, alface ou tomates picadinhos. Muita gente gosta deles com ovos cozidos. Os suecos adoram café filtrado. O gosto é maravilhoso. A França é perfeita para quem não resiste a alguns pãezinhos. Lá existe uma enorme variedade deles, incluindo aquela delícia chamada croissant, que quase todo mundo não sabe pronunciar direito. E aí, consegui? Talvez eu deva usar um sotaque francês. Croissant. Pegue um pão, passe manteiga e geleia ou opte por um pain au chocolat. A bebida mais comum é o café, mas muita gente prefere tomar suco. O café da manhã argentino pode ser parecido com o francês. Eles comem pães e café também. As medialunas, que significam meia-lua, se parecem muito com os croissants, mas são menores e mais doces. Se você não gosta de coisas doces de manhã, pegue uma torrada chamada tostada. E se não for muito fã de café, é só tomar um copo de suco de laranja. Iogurte, cereais e ovos são mais servidos para turistas. Se quiser experimentar um café da manhã mexicano, prepare chilaquiles. Quebre um monte de tortilhas em pedaços e as cubra com algum molho.
As tortilhas devem ficar macias. Em seguida, acrescente algumas coisinhas, abacate, queijo ou frango. Coloque um pouco de arroz e feijão do lado e buen provecho! Quer algo mais leve? O México tem produtos maravilhosos de pastelaria. Tem um com formato de concha e outro que lembra duas orelhas grudadas uma na outra. O café da manhã peruano pode parecer... E outra questão da escolha do alimento é: será que todo alimento que nós consumimos é saudável? E aí a gente entra nos aspectos da questão do agrotóxico. O Brasil tem aumentado nos últimos anos a quantidade de agrotóxicos aceitos, né, que a Anvisa permite na produção da agricultura. Então, será que o veneno está à nossa mesa? Então, é uma questão que cabe à escolha do cidadão saber se aquele alimento ele passou por agrotóxico, e aí ele poder fazer a escolha entre esse tipo de alimento ou um alimento orgânico. E para isso ele precisa conhecer a origem desse alimento, conseguir fazer o rastrear de qual fazenda esse alimento vem. Então é uma informação importante. A mesma coisa para carnes, e já é possível, com o código de barra, saber qual é a origem da carne, e aí você poder saber como é que aquele boi, o porco, o frango foi cuidado para que você possa fazer a ingestão dele. A questão dos alimentos transgênicos, que é a modificação, né, dos alimentos para melhor, como posso dizer, para que eles tenham melhor produtividade. Então, soja, milho, são alimentos que já são transgênicos e, consequentemente, o frango, o boi, eles se alimentam desses grãos porque a ração deles são feitas, né, com base nesses grãos, porque eles se alimentam de uma soja ou de um milho transgênico, e indiretamente também estamos consumindo. Os alimentos ultraprocessados, a grande maioria deles, fazem uso de transgênicos. E a questão também de metais. Então, o mercúrio, que está muito presente em áreas de mineração. Eu estava vendo há pouco tempo uma reportagem que no norte, por conta do boom dos mineradores na região amazônica, então existem cidades onde todo o pescado ele está já contaminado com mercúrio e outros metais, e isso acaba afetando diretamente a vida das pessoas que consomem esses alimentos. Então, qual é o poder de escolha dela de não consumir um pescado com mercúrio? Existe outra fonte de proteína para essas pessoas? E aí a gente pode pensar, com tudo isso, em quais são os obstáculos para se ter uma alimentação saudável. Então, se a informação que a gente tem sobre aquele produto, ela é ou não questionável, então eu posso confiar na informação que aquele produtor me passa? E onde que eu consigo informações confiáveis? A oferta de alimentos ultraprocessados. A gente sabe hoje que você vai no mercado, é uma avalanche de alimentos ultraprocessados na parte de refrigeração. Existem corredores só com esses tipos de alimentos. E chama a nossa atenção porque eles têm muito sódio, muito açúcar e muita gordura que dão uma melhor paladar para esses alimentos. E então, principalmente as crianças, né, acaba tendo um grande apelo sobre elas. Então, a oferta de alimentos ultraprocessados é muito grande. O custo do alimento, a gente já está chegando a ver cenoura R$ 15, 5 quilos de arroz R$ 30, R$ 40, o litro do óleo de soja batendo também R$ 12, R$ 15. Então, será que o custo dos alimentos também não é um obstáculo para se consumir alimentos mais saudáveis? No Brasil, a gente ainda tem os alimentos in natura com valores um pouco menor do que os alimentos ultraprocessados. Já em outros países, é o contrário. Eu tenho alguns amigos que moram nos Estados Unidos, e lá eles consomem $1 um pacotão de salgadinho, $5 refrigerante de 2, 3 litros. Então são valores. E aí uma maçã, $7.
Um cacho de banana, $15. Então, para alguns países, o consumo de alimentos ultraprocessados é muito mais barato do que os alimentos in natura. No Brasil, a gente ainda tem o contrário para a maioria dos alimentos. Mas será até quando, né? Tipo, as coisas estão indo. Habilidades culinárias. Hoje, com a vida que nós temos, é comum, digamos assim, que os jovens acabam não sabendo cozinhar. E aí eles acabam ficando à mercê de alguém que cozinhe para eles ou comprar já pronto, seja numa lanchonete, num restaurante, ou pedir pela internet, por esses aplicativos de entrega. E aí nem sempre os alimentos ele pode acompanhar a forma que esse alimento é feito. Então essa questão de passar a tradição de como cozinhar de vó para neto, de mãe para filho, ela tem se perdido com o passar do tempo. E aí a necessidade de resgatar esse hábito para garantir, né, que as pessoas vão poder não só escolher o que elas se alimentam, mas como é feito aquele alimento também. A questão do tempo, a gente sai cedinho de casa, às vezes trabalha em 2, 3 empregos, ou trabalha e estuda, então a gente acaba não tendo tempo para cozinhar e acaba indo nas facilidades de pedir comida pronta. E a questão da publicidade, que é a gente liga a televisão, é o tempo todo bombardeado por propaganda de vários tipos de sanduíches, alimentos ultraprocessados, já prontos, tudo garantindo que você vai estar saudável, mas ao mesmo tempo te facilitando a questão do tempo. Então, são todos esses obstáculos na hora de escolher uma alimentação mais saudável. E aí a gente pode pensar em algumas alternativas. Pensando na questão da escola. Então, em vez de, né, até para que os alunos tenham interesse em ter uma alimentação mais saudável, produzir alimentos orgânicos, com uma horta escolar. Isso vai fazer com que os alunos se interessem por aquilo que eles estão consumindo, né, se sintam ali, nossa, eu estou comendo aquilo que eu produzi. Então tem a questão do orgulho de ter produzido algo, ou até mesmo hortas comunitárias nos bairros. Então, mobilizar toda a comunidade num terreno baldio ou numa área, numa praça, e fazer uma horta comunitária e assim facilitar o acesso físico e econômico das pessoas daquela região. E uma outra alternativa seriam oficinas de culinária na escola, onde os professores poderiam, né, que tem, não precisam ser chefes de cozinha, mas que gostam de cozinhar, ou até alunos que gostam de cozinhar, ensinar para os demais receitas do dia a dia, ou até algumas mais sofisticadas, e aí fazer uma oficina de culinária para que esse hábito de cozinhar seja transmitido a essa e as demais gerações. E aí aqui eu deixo algumas sugestões de atividades de como trabalhar esse tema em sala de aula com os alunos. Então, uma seria a questão de você tem fome de quê? E aí, pensando para o ensino fundamental, seria a habilidade 15 de ciências, reconhecer as diferentes aspectos de alimentação, de acordo com a região de se vive, discutindo criticamente os aspectos sociais envolvidos na escassez e alimento provocada pelas condições ambientais ou pela ação humana. E para o ensino médio, comunicar para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e experimentos, elaborando e interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação, de modo a participar e ou promover debates em torno de temas científicos e ou tecnológicos de relevância social, sociocultural e ambiental. Então, aqui é uma sugestão para que os estudantes entrevistem outros estudantes na escola, pode ser durante o intervalo, questionando os hábitos alimentares dos colegas.
E aí, para que não fique muito redundante, pode cada grupo ficar com um subtema. Então, por exemplo, um pergunta o hábito de tomar refrigerante, o outro come salgadinho, se come frutas e verduras, se come carne, se é carne in natura ou se ela é carne processada, se tem algum critério de compra de alimento, se faz uso de algum alimento regional ou até cultural, familiar, se ele sabe o que é transgênico, ele sabe reconhecer o que é um alimento transgênico quando vai comprar, se ele sabe o impacto do uso de agrotóxicos nos alimentos, ou a questão da propaganda de alimentos, né, nas mídias. Então, eles fazem as pesquisas, coletam os dados por meio de entrevistas curtas, tabulam isso, fazem gráficos e expõem para a escola a pesquisa para que os alunos tenham ciência de como são os hábitos alimentares daqueles estudantes e aí pensar, né, em formas de melhorar ou reverter certos hábitos. O outro é, você escolhe o que come? Então também habilidades para fundamental e médio. E a ideia é que os estudantes listem os alimentos que eles consumam ao longo do dia, uma espécie de diário alimentar, reflitam quais foram os critérios que eles usaram para escolher aqueles alimentos. Eu comi isso hoje, mas por que eu comi isso? Listar quais foram os elementos que interferiram para o consumo daqueles alimentos. Ah, é porque eu gosto. Ah, é porque todo dia a gente come isso em casa. Ah, é por uma questão de saúde. Ou é por uma questão econômica, era o que tinha, que minha mãe conseguiu comprar. Se é por uma questão social, se é uma questão ambiental. Ah, na minha casa só se come orgânico, porque a gente não quer impactar, comer um agrotóxico. Compartilhar em sala as respostas e comparar as escolhas entre a turma. E aí aprofundar o conhecimento sobre o alimento que tiver mais similaridade entre os estudantes. Então, numa sala, o alimento que mais se destacou foi leite. E aí pesquisar sobre a origem do leite, a cultura, as características nutritivas, o custo energético, as calorias, qual o impacto ambiental de produção e apresentar esses dados para a escola na forma de um cartaz, um blog, redes sociais. Uma outra sugestão é: o seu alimento te cura ou te adoece? Também para o fundamental e para o médio, os estudantes vão listar e quantificar os alimentos consumidos ao longo de um dia, classificar os alimentos quanto aos grupos alimentares, analisar quais grupos aparecem em maior quantidade, feijão, carne, queijo e leite, pesquisar os prós e contras para a saúde daquele tipo de alimento, criar um cardápio alimentar personalizado para melhorar a sua qualidade de vida, para identificar ali quais são os alimentos que mais aparecem, se faz bem ou mal à saúde, e pensar numa alternativa para esse cardápio. Comparar a lista de alimentos entre os estudantes e eles vão registrar essas aprendizagens, uma forma de relatório, para poder dizer o que foi que eles aprenderam com essa atividade. Caloria vazia é um outro tema, e aí aqui é a questão de pesquisar o que são calorias vazias. Então, os estudantes pesquisam o tema, listam alimentos que eles consomem que fazem parte dessa categoria, analisam rótulos de embalagem de alimentos, quanto a nutrientes, calorias, ingredientes, classificam os alimentos de maior quantidade de calorias e pouco nutrientes, identificam a quantidade consumida ao longo de um dia, mês e ano, vão fazendo projeções de quantas calorias eles consomem, pesquisar os prós e contras de alimentos que têm caloria vazia para a saúde e divulgar isso para a escola também, em forma de blog, rede, podcast. Uma outra sugestão é síndrome, doenças metabólicas. Então, aqui é a questão dos alunos pesquisarem o que são doenças metabólicas ou síndromes metabólicas, verificar e listar com os pais e os familiares se existe alguma dessas doenças na família, então hipertensão, diabetes, obesidade, intolerância à lactose. Então, eles vão verificar
quais dessas doenças é mais comum na família, quais delas estão realmente relacionadas com a alimentação. Ah, não existe questão genética de diabetes na minha família, mas na minha casa todo mundo está pré-diabético ou diabético, então é uma relação direta com a alimentação. Ah, não, diabetes é uma questão que vem na minha família de gerações, então tem o componente genético. E pode ser ambas também. Analisar o próprio hábito alimentar e relacionar com a possibilidade de desenvolver doenças metabólicas. Ele vai olhar para o hábito alimentar e falar: será que eu posso desenvolver hipertensão, diabetes, obesidade, assim por diante? Criar um mapa mental relacionando as doenças, os sintomas com os hábitos alimentares e a forma de prevenção dessas doenças e tratamentos. E criar uma campanha para informar os familiares e os colegas sobre o risco dessas doenças. Aí aqui eu deixo uma sugestão de referências. Então, são palestras no hospital sobre alimentação saudável. Em 2 médicos colocam seus pontos de vista. São 3 vídeos sobre o assunto. As referências bibliográficas que eu usei para poder fazer esse material. E aí, por fim, eu deixo um lembrete de que em breve vai ser publicado o edital da 9ª FESEG, que é a Feira de Ciências de Guarulhos, né, que compõe a Semana do Conhecimento. O tema é o Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E a ideia é que vocês, professores, incentivem os alunos a participar, pensem já em projetos, criem grupos para poder fazer essa iniciação científica, quais alunos querem participar, para que vocês planejem, façam orientação desses projetos. E aí, lá no final do ano, mais ou menos em outubro, acontece a FESEG com a exposição dos projetos desenvolvidos nas escolas. E aí, eu deixo aqui o meu contato, dúvidas que vocês queiram, é só entrar em contato comigo e o link para que vocês possam colocar a presença, né, do CTPC e também deixar sugestões, críticas, enfim. E eu agradeço, então, a atenção de vocês até aqui e uma ótima semana.